Boa noite, eu vou apresentar agora transformações geométricas na computação gráfica para avaliação final. O que são transformações geométricas? Eu posso dar o... Vou iniciar dando um exemplo onde você pode imaginar um quadrado em um plano cartesiano. Você sabe onde está cada ponto desse quadrado. E você quer aplicar uma função em cada coordenada, cada ponto, de forma que ele se torne um retângulo, certo? Então você vai aplicar uma transformação nessa figura geométrica, provavelmente uma função em cada ponto, né? Uma função igual a gente aprende no ensino médio, só que no caso vai ser aplicada em cada coordenada, de forma que ele se torne uma segunda figura geométrica no mesmo plano. Ou seja, você vai ter uma figura inicial, uma função que vai transformar essa figura inicial numa figura final, né? Figura geométrica. Por isso é uma transformação geométrica. Isso pode acontecer tanto em 2D quanto em 3D e talvez em 4D, não sei, mas é matematicamente. Ela pode ter uma função ou uma natureza linear ou não linear, né? A função. E o que define isso é a função, né? Se temos uma função linear ou se tem uma função não linear. O que estudamos mais aqui, o que eu tenho mais aprofundamento, é uma função não linear. Lineares, né? São as mais simples, aliás. Então, quais são os tipos de transformações lineares? Como eu disse, a primeira que eu expliquei dessas seria a escala, que ela é basicamente mudar as proporções de uma figura, crescer ela, reduzir, esticar para cima, para os lados. Então é basicamente você meio que modelar um pouco a figura, explicando de forma bem simples, né? O cisalhamento. O cisalhamento é um pouco mais complexo, mas imagine como você estivesse entortando essa figura, certo? Você vai aplicar uma função geralmente em uma direção, por exemplo, à esquerda, onde essa figura vai ficar, entre aspas, torta para a esquerda, né? Ela vai ficar inclinada, a palavra mais correta. A escala é isso. A translação é uma coisa mais básica do que a escala, em que você vai apenas movimentar uma figura, você vai tirar ela do lugar, ela está no ponto, por exemplo, o centro do quadrado está no 0, 0, e você vai movimentar por 1, 2, né, no plano cartesiano. Então você vai deslocar o quadrado e vai continuar com as mesmas proporções, vai continuar com a mesma inclinação, então não vai ter problemas. E a rotação, né? A rotação é simples, né? É intuitivo. É rotacionar você vai rotacionar a figura em relação ao seu centro. Então a diferença, né? Eu disse que ia inclinar no cisalhamento, e essa inclinação que eu falo de cisalhamento é diferente da rotação, certo? É uma inclinação que você realmente vai deformar o objeto. Na rotação você vai apenas rodar ele vai manter as mesmas, digamos assim, proporções. É apenas rotacionar, uma movimentação. E como é que e aprofundando um pouco mais, eu vou falar um pouco da matemática por trás dessas transformações. As transformações geométricas se baseiam, pelo menos essas que eu expliquei aqui, se baseiam nas transformações lineares, que são operações definidas algebricamente, definidas algebricamente, é basicamente uma matemática específica, que são interpretadas na geometria, certo? Então a gente tem, eu até me esqueci agora, mas tem vetores, tá? Definição de ponto e de vetor, onde um vetor é uma seta, que a gente estudou no ensino médio também, em física, que tem módulo de direção, mas não tem posição, e um ponto representa uma posição, certo? E a partir de somas de transformações lineares, produtos de vetores, soma de vetores, que são definidos na álgebra, a gente consegue interpretar essas operações na geometria, certo? E a partir dessas transformações lineares, a gente consegue fazer as transformações geométricas. Por exemplo, eu aplico uma transformação linear em apenas um ponto. Se eu aplicar essa transformação linear em todos os pontos, eu provavelmente vou ter uma transformação geométrica de uma figura em todos os pontos de uma figura geométrica
eu vou ter uma transformação geométrica. Certo, mas as definições dessas funções são basicamente como a gente conhece, né? Que é, vamos supor, se eu somar de forma mais alto nível, se eu somar um vetor a um ponto, eu vou ter um ponto deslocado na mesma direção e módulo desse vetor, certo? Então, se eu tenho um ponto no 0, 0 e um vetor apontando para cima, o meu ponto vai exatamente para a ponta desse vetor, para cima, para o final dele. Se eu aplicar isso a uma figura geométrica inteira, essa figura geométrica vai deslocar igualmente todos os seus pontos para cima, certo? Informações, elas podem acabar ficando muito complexas quando se tratam de várias, uma sobrepondo a outra, né? Porque eu posso primeiro fazer uma escala, depois fazer uma translação, depois uma rotação, e pode ficar uma função gigante ou muito complexa de calcular. Então a gente acaba utilizando matrizes, que são formas de condensar essas funções em geralmente matrizes 3x3 ou 4x4 ou 5x5 quando for a 3D. E aí essa matriz vai guardar a informação necessária para a gente fazer essa transformação linear. Então multiplicar um certo ponto, uma certa coordenada por essa matriz, ela vai me dar já, por exemplo, o que eu falei antes, a translação de um ponto para outra direção, né? Eu disse que o ponto estava em 0, se eu somar ele com o vetor, eu vou ter ele para cima. Eu posso ter uma matriz que faz essa soma com o vetor, que representa esse vetor e essa soma. E sim, todos são multiplicações de matriz, então a gente faz apenas uma operação, multiplicação, para obter qualquer tipo de transformação, porque algumas você poderia ter uma soma, uma subtração, para obter uma translação para uma direção diferente, para um ciselamento de forma diferente. No caso das matrizes, vamos realizar apenas multiplicações sucessivas, e cada matriz representa uma transformação geométrica. Então a gente tem vários modelos de matrizes que representam essas transformações que eu falei anteriormente. E a gente pode concatenar. O que é concatenar? Colocar sucessivas matrizes, uma depois da outra, multiplicações de matrizes, a fim de obter várias transformações sucessivas, né? E é basicamente isso. Por fim, qual a utilidade das transformações geométricas? Quando você joga um jogo, você tem a visão de um personagem. Então você tem essa visão do personagem, é que a gente pode chamar de câmera, né? Que é uma visão. A câmera também representa uma visão, sei lá, do fotógrafo ou de quem está filmando, do câmera. Quando você está no jogo, a visão é do personagem, do jogador. Então essa é a câmera. Tudo na computação, quem está se movendo de verdade não é a câmera, é os objetos. Então quando a gente move para o lado, move para a esquerda num jogo, na verdade não está se movendo para o lado para a esquerda. Quem está se movendo para o lado para a esquerda é os objetos. E como eles se movem? Através de transformações geométricas, que foi o que eu expliquei anteriormente. Então está tendo ali, em todos os pontos de todos os objetos que estão na cena, uma transformação. No caso, se você estiver movendo para o lado, uma translação, provavelmente. E dá para ver a importância, né, de transformações geométricas. Além disso, a gente pode ter na modelagem de objetos, que seria basicamente criar a figura 3D, né? A gente pega, a partir de uma figura básica, criar uma figura mais complexa, né? Então a gente vai pegar um cubo, como eu disse lá no exemplo inicial, a gente pega um quadrado. Eu vou criar uma figura um pouquinho mais complexa, um retângulo. E eu vou criar um pouco mais complexo, um retângulo torto, cisalhado assim, um paralelograma. E eu posso rotacionar ele, posso mover ele. Então a modelagem de objetos, claro que é muito mais complexa do que isso, mas é um exemplo de modelagem de objetos e criação. Então também temos transformações geométricas aí. E basicamente todo o resto da computação, a gente sempre tem presente algum tipo de transformação geométrica para iluminação, ou pelo menos da parte algébrica disso, para iluminação, para textura e coisas do tipo.
Então é basicamente isso. Eu tentei simplificar ao máximo para qualquer um entenda e falar tudo o que eu sei. Então, boa noite e até mais.